Muito bem, pessoal. Seguindo então com as manifestações clínicas da doença hepatobiliar, vamos falar de uma agora que é muito importante, que é a icterícia. A que vocês bem sabem que é aquela coloração amarelada que é conferida aos tecidos, mucosa, esclera, quando o paciente tem um excesso de bilirrubina na circulação. Importante dizer, pessoal, que o fígado tem uma imensa capacidade de conjugar e excretar essa bilirrubina, tá? De captá-la da circulação e excretá-la pela bile. Então, quando a gente tem normalmente uma bilirrubinemia e uma icterícia, a gente já está falando de um extenso comprometimento do parênquima hepático. Portanto, nesta situação já estamos falando de um grau de insuficiência hepática, ou seja, de uma incapacidade funcional dos hepatócitos. Então, icterícia é sinal de insuficiência hepática. Vamos dar uma recordada então na fisiologia da bilirrubina. Ela é proveniente então do metabolismo dos eritrócitos, então aquelas células eritroides velhas são fagocitadas no baço pelo sistema monocítico fagocitário e é liberada então de dentro dessa célula a hemoglobina. A hemoglobina, por sua vez, sofre a ação de uma enzima chamada hemioxigenase, e essa hemioxigenase libera então a biliverdina, que por sua vez sofre a ação de uma segunda enzima chamada biliverdina redutase, que então libera a bilirrubina, que vai ser então jogada na circulação. Essa bilirrubina vai se ligar à albumina, viaja até o fígado e no fígado ela é captada, conjugada e eliminada pela bile. Então, é assim que acontece o metabolismo normal da bilirrubina até que ela seja excretada na bile. Em algum momento desse metabolismo, pode ocorrer alguma anormalidade e se processar então a bilirrubinemia com consequente icterícia. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as causas de icterícia. É importante que você tenha em mente que a icterícia não é exclusivamente de origem hepática. A icterícia ela pode ser de origem pré-hepática, de origem hepática, que é o que nos interessa hoje, e de origem pós-hepática. Quando eu estou falando de icterícia pré-hepática, eu estou falando fundamentalmente de um quadro hemolítico, de quebra excessiva de hemácias a um ponto que suplanta a capacidade do fígado de conjugar e excretar essa bilirrubina. Então também tem que ser uma quebra massiva de hemácia, uma hemólise muito grave para que isso ocorra, para que o fígado não consiga mais metabolizar essa bilirrubina de forma apropriada. E quando eu estou falando de doença hemolítica, eu estou falando em geral de anemia hemolítica imunomediada, de babesiose e no sul do Brasil é importante também a rangeliose como agente causador de hemólise. E nos gatos, principalmente o Mycoplasma haemophilus é um importante agente infeccioso causador de hemólise. E evidentemente que a gente tem alterações consistentes com doença hemolítica, tanto na clínica como no laboratório. Na parte clínica, em geral, a gente vê uma palidez de mucosa associada a essa icterícia, um animal com sinais de anemia aguda, como cansaço, taquicardia, taquipneia, né, fraqueza extensa. No que tange ao exame laboratorial, então no hemograma em geral, a gente vê uma queda grave do hematócrito, com presença de reticulocitose, presença de esferócitos, muitas vezes autoaglutinação em lâmina. Então, pessoal, uma série de alterações clínico-laboratoriais que remetem a um quadro hemolítico, tá joia? E a icterícia, como eu já disse também, ela pode ser pós-hepática, então fora do fígado, tá? Depois do fígado. E normalmente isso acontece em anormalidades que prejudiquem o fluxo biliar, como por exemplo anormalidades duodenais, pancreáticas ou da própria árvore biliar, como neoplasias, colangites, colélitos e assim por diante. Mas o que interessa para a gente aqui hoje é entender principalmente a icterícia de origem hepática. E quando que isso ocorre? Em qualquer enfermidade hepática que você tenha um dano extenso o suficiente para comprometer a capacidade do hepatócito de captar, conjugar e eliminar essa bilirrubina na bile. Então, doenças neoplásicas, inflamatórias, infecciosas, tóxicas, traumáticas, anatômicas, que comprometam o hepatócito desta magnitude, podem levar a uma icterícia de origem hepática. E aí, normalmente, nós temos elementos clínicos e laboratoriais também que apontam, então, para uma doença hepática,
como por exemplo, aumento de ALT, aumento de marcadores de colestase, como fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase, a GGT, alterações ultrassonográficas, muitas vezes outras manifestações de doença hepatobiliar, como efusão abdominal e assim por diante. Tá joia, pessoal? Então, icterícia hepática se processa em qualquer doença hepática grave o suficiente para que haja um comprometimento funcional do hepatócito. Então, incapacidade em captar, conjugar e eliminar a bilirrubina. Um exemplo, então, mais objetivo, de novo, a cirrose hepática ou, por exemplo, a insuficiência hepática aguda causada por alguma toxina ou medicamento. São exemplos aí de icterícia de origem hepática. Tá joia, pessoal? Na próxima videoaula a gente volta com mais manifestação clínica da doença hepatobiliar. Tchau, tchau.